Boa noite, galera do canal Pérolas do Reino. Espero que todos estejam aí bem nas suas casas, né? Onde você estiver. Eu quero compartilhar esse vídeo com vocês, trazendo um estudo. Bem, na verdade, não é um estudo, é um pensamento sobre o culto, né? E aí, o que acontece? Esse culto ao Senhor, ele precisa ser bem entendido, né? Não é o que nós fazemos hoje, né? Eu queria até levar você a pensar sobre como que é esse culto que prestamos hoje, se realmente o Eterno está recebendo esse culto, né? Se esse culto realmente está agradando a Ele. E o material que eu tenho, que eu pesquisei, é do David Ricker. Ele é bacharel em engenharia, doutor em filosofia, né? Então ele é uma pessoa bem estudada e trouxe um material muito interessante sobre os princípios de um culto. E ao ter contato com esse material, percebi que ele foi ao encontro daquilo que eu penso, né, em relação ao culto. E queria compartilhar. Vou dividir esse vídeo em algumas partes, né, porque o assunto ele demanda, né? Eu quero usar um texto bem conhecido de João 4:24, que Cristo vai dizer: o Pai é Espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. E então, em cima disso, que nós vamos pensar sobre esse culto, né, ao Senhor. E eu começo indo para o caminho da etimologia de algumas palavras. Por exemplo, a palavra culto no latim, só você tirar o O e colocar o U, tá? O significado dela vai ser homenagem, tá? Ou adoração. E o latim, ele tem um outro também sentido para isso, para culto, né? Que envolve a raiz dessa palavra, que indica honrar e cultivar. Então, essa palavra culto no latim, ela etimologicamente falando, ela nos dá uma noção, né, desse culto, né, significado, né? Então, honrar, cultivar, homenagear, adorar. Aí, quando nós vamos para o hebraico, a palavra, né, ela vai para um sentido de atos e de atitudes, né, de culto ao Senhor. A palavra é Ishahar. Ishahar. Ela quer... O que essa palavra, o termo dela, ela quer trazer? Aí a tradução dessa palavra é Ishahar, né? Ishahar significa inclinar-se e prostrar-se. Então, Ishahar, inclinar-se e prostrar-se. Tem uma outra no grego, né? E essa palavra do grego, a outra que tem, é o próscunio. Essa palavra, próscunio, né, parece... Essas duas palavras são, né, 80% dela é usada nas escrituras. E esse
próscuneo, sem um acento, né? Ele tem o proscúneo, sem um acento seria o proscúneo. Ela aparece 80%, como eu falei, e essa palavra ela tem o significado dela de inclinar-se, prostrar-se para beijar, né? Ou abaixar-se para beijar. Então, são essas palavras. E tem uma outra, né, que tem a ver com o texto lido, que é latreia. Latreia também é uma palavra do grego que quer dizer, o Mateus 4:10, vai aparecer essa palavra latreia, que é servir. Latreia quer dizer servir. E servir também tem uma palavra no hebraico, que é abade, né? Servir, trabalhar. Então, usando essa etimologia dessas palavras, colocando aí de uma forma simplificada, então o culto ao Senhor vai envolver 3 coisas, 3 verbos, melhor dizendo: homenagem, reverência e servir. Então, homenagem, reverência e servir ou serviço. Essas 3 bases daria para falar que isso seria, com a etimologia das palavras, né, como eu falei, os shahar, o próscuneo, o abade, latreia, daria essas 3 bases: homenagem, reverência e servir. Uma vez que nós temos já essa ideia, né, vamos dizer, início de culto, esse quadro começando a ser pintado, o que nós temos que entender, a outra parte, que eu acho que seria a parte mais, vamos dizer assim, complicada, é que no culto que nós prestamos ao Senhor, ele tem que ser totalmente voltado para o Senhor, sem que haja qualquer desvio. O que se vê hoje, na verdade, de um culto, é que o culto ele não é direcionado para o Senhor como ele deveria. O culto hoje ele é direcionado mais para o homem do que para o Criador. Tem um filósofo, né, ele é dinamarquês, ele fala que, eu acho isso também interessante, que o culto é como um teatro. A plateia é o Criador e os atores é a congregação, o pastor e o ministério de louvor, ou a equipe de louvor. Se todas as igrejas agisse dessa forma, eu acredito que o culto ao Senhor seria muito diferente daquilo que nós vemos hoje. Fora que no culto ao Senhor são colocados elementos que não tem nada a ver com o culto, trabalhando com isso, né? Homenagem ao Criador, reverência ao Criador e serviço ao Criador. Não tem espaço para o eu, não tem espaço para o homem, é somente para ele. E aí, uma vez que caminhamos nessa direção, o homem, então, ele não teria espaço para, quando estivermos reunidos ali, não teria nada feito para o homem, mas sim para o Criador. Quer um exemplo? Os louvores que são cantados, se fizermos uma varredura, um pente fino, vamos ver que todas as letras, ela totalmente voltada para o homem. Totalmente voltada para o homem.
Você começa a tá conseguindo acompanhar o raciocínio. E se o culto ele tem lá a sua nomenclatura ao dizer que é para o Senhor, então por que eu nem quero fazer uma pegar letras aqui e fazer isso, que demoraria, né, mais tempo ainda. Mas pensa sobre isso, pensa sobre o assunto. Faz esse teste, pega algumas letras e vê se essas letras ela está homenageando ao Senhor, tem reverência, serviço. De repente, nas letras não vai ter isso, mas na letra poderia, esses 3 pontos, mas a letra deveria engrandecer ao Senhor, exaltar ao Senhor, bendizer ao Senhor, e em nenhum momento deveria entrar qualquer pedacinho do homem, né? Eu posso, eu quero, é meu, enfim. Porque no culto, o eterno, ele não pode ser o objeto. No culto, ele tem que ser o sujeito. Desculpa, vou beber um pouco d'água. Essa questão de ele não ser objeto e ser o sujeito é outra parte complicada. Porque nos cultos é colocado o Senhor como objeto. Mesmo que não seja de uma forma proposital, mas ele é colocado como objeto. É bom lembrar que ele é criador de tudo. Ele não pode ser manipulado. Muitas das vezes pessoas usam barganha com ele, tipo, Senhor, eu sou dizimista fiel, não falho, não deixo de fazer isso, faço isso, então não aceito, porque eu já ouvi, tá? Não aceito ficar doente, não aceito passar necessidade, sabe? São coisas que não faz sentido. E outra, Malaquias, capítulo 3, né, esse capítulo é um capítulo de adoração. E as pessoas muitas das vezes usam o versículo 10 principalmente para trazer terrorizar as pessoas. Malaquias 3, até já dei um estudo sobre ele, é adoração, é um culto. E tem um contexto ali. E as pessoas, elas acham que uma vez que ela está ali naquele lugar, aquilo que está sendo feito é para ela. E não é. E quando o Senhor, ele fala lá em João 4:24, que o Pai é Espírito, ele procura verdadeiros adoradores que adoram ele em espírito e em verdade, se você vê, ele está conversando com a mulher samaritana, né? Então ela estava muito voltada para um espaço, para um monte, para um lugar. E a bem da verdade, a adoração, você viu aí, é algo que é de dentro para fora, não é só aos domingos, não é só às quartas ou qualquer outro dia, é diário. Culto é todos os dias. Lembra? Homenagem, reverência e serviço é todos os dias. Tem o culto coletivo e o culto individual. Voltando para o objeto do culto, quando o culto ele é no coletivo, o eterno ele passa a ser o objeto, não o sujeito, e aí isso fica muito complicado. Por quê? Porque o culto todo ele é preparado para que a congregação ela se sinta bem, se sinta satisfeita. Para pensar.
Analisa se não é justamente isso. Quem tem que gostar do culto não são as pessoas. Lembram da visão a teoria do filósofo que eu te falei? Quem é a plateia? Né? A plateia justamente é o Criador. Ele é a plateia. Então, com base nisso, nós podemos entender o quê? Que o culto, ele tem que tomar o culto, ele tem que mudar a sua visão. A visão do culto não é para as pessoas, mas sim para o Criador. E uma vez que fizermos isso, mudarmos isso, que não é fácil, é difícil, nós iremos ver como que, a palavra me foge aqui, mas a mudança que nós iremos perceber é que bem na verdade você pode não concordar e não gostar, mas a presença do Senhor no culto, ela será mais perceptível. Você vai ver a atmosfera em outro nível. Eu vou parar por aqui. Vamos ter esse assunto dividido por partes. E eu espero que você seja edificado e que você também, como eu, todos nós, possamos mudar as nossas atitudes em relação ao culto ao Senhor. Ok? Boa noite. Shalom Adonai. Até a próxima.